mais uma vez a parábola do juiz iníquo. A gente pega a partir do versículo 1 do 18, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Aqui a palavra que a gente destaca é a palavra dever. Não, a gente sabe isso daqui, mas é bom a gente comentar isso daqui, tá? Dever. Se é um dever, eu não preciso ter vontade, eu sei que eu devo orar. Não é apenas orar, não estou sentindo vontade, não, é um dever. Orar é um dever, é uma tarefa. Versículo 2, ele diz assim, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. 9. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Louvado seja Deus por essa palavra. Aqui tem três personagens. Tem um juiz iníquo. A palavra iníquo significa a pessoa que não tem pudor, não tem temor. Ela peca deliberadamente, ela peca e a consciência dela não acusa. Ela fica à vontade, ela pratica o pecado e fica à vontade no pecado descaradamente. É o significado da palavra iníquo. Então tem um juiz. Só que além dele ser um iníquo que peca descaradamente, a gente percebe que esse daqui, ele era soberbo, né? Era alguém arrogante, desprezível e era alguém insensível. É como se ele se achasse... com certeza ele era aquela autoridade naquela cidade, mas era como se ele se achasse o próprio Deus, não tinha ninguém acima dele. Tanto que ele fala, que ele não temia a Deus. Esse era o juiz, como se ele se achasse o próprio Deus. E só quem já lidou com uma pessoa assim, arrogante, prepotente, sabe que não é fácil, sabe que não é nada fácil. Eu vou fazer uma mensagem muito rápida, eu tenho certeza que eu consigo. Mas rapidamente vou te contar uma história aqui. Lidar com pessoas arrogantes, irmão, é muito difícil. E essa mulher, ela ia todos os dias, ela comparecia ao tribunal, todos os dias. A gente não sabe, e aqui não diz que o adversário dela compareceu ao tribunal, mas a gente entende que o adversário dela estava sendo injusto com ela. E lidar com uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, é muito difícil. Uma pessoa cheia de soberba é muito difícil. Tem gente, irmãos, que ela se acha melhor, maior. Tem gente que se acha o próprio Deus. Rapidinho, deixa eu contar essa história aqui. Existia um casal. No começo ia tudo bem, eles estavam bem. O marido foi se mostrando arrogante, soberbo, e as coisas tinham que ser sempre do jeito dele. Ele nunca era flexível, ele nunca abria mão das vontades dele, e era tudo sempre do jeito dele, do jeito que ele queria, e era ele que mandava e dava as ordens. Ele não aceitava opinião, não aceitava ser contrariado. E a mulher começou a esfriar o casamento e a ameaçar abandonar ele. Ela disse: olha, a gente vai ter que procurar ajuda, se a gente não procurar ajuda, o casamento vai acabar.
eu não vou continuar casada contigo. Ela, de tanto insistir, ele foi procurar ajuda, foi num terapeuta. E quando ele chegou lá na terapia, o terapeuta disse assim: olha, eu quero te ajudar, porque a tua mulher, ela disse que ela não vai continuar casada com você enquanto você continuar assim. Eu quero te ajudar, mas para isso você vai ter que se esforçar também. Então eu quero saber desde o começo, como começou isso, da onde isso surgiu, porque ela me falou que você não aceita a opinião, que você quer tudo do teu jeito, que você manda, que você se acha um Deus, não aceita ser contrariado por nada, nem por ninguém, não aceita ser contrariado, você se sente um Deus. Então você vai me falar aqui quando começou. Me diga então, desde o princípio, como foi no princípio? E ele respondeu: no princípio eu criei os céus e a terra. Vocês vão entender, né? Pois é, esse é muito difícil lidar com ele. Realmente ele se achava um Deus. É muito difícil lidar com uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. É muito complicado. Existe um adversário e existe essa viúva que no passado, nessa época aqui, era muito comum. As viúvas passavam necessidade. A gente encontra algumas em destaque. Raramente ficavam viúvas em situação financeira boa. Ia para a guerra marido, filhos morriam na guerra e elas ficavam desamparadas e ainda herdavam a dívida do marido. O marido endividado, ela assumia a posição do marido, inclusive nos tribunais, ela assumia a posição do marido. Então, era uma mulher que estava passando necessidade e tinha alguém, o adversário dela, que estava sendo injusto com ela. Não temos detalhes exatamente o que ele estava fazendo, mas ele estava sendo injusto com ela, com certeza estava querendo levar alguma coisa de forma injusta. E ela estava sendo injustiçada, e ela vai aos tribunais e pede justiça. E ela ia todos os dias, e esse juiz ele diz assim: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. Ele declara ser uma pessoa que ele não tem respeito por nada nem por ninguém, só que ele, em interesses próprios, ele resolve atender aquela mulher. Diz assim: para que ela não fique me molestando, para que ela não fique me importunando, para por acaso ela não vir perturbar a minha paz, meu sossego, eu vou logo julgar essa mulher. E aí Deus ele faz, Jesus ele faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: por acaso Deus não fará justiça? Ele diz assim: considerai, prestem atenção no que diz esse juiz em mim. E ele faz uma pergunta: por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? E aquele juiz ele diz assim: eu não quero ser importunado. Só que a gente pega exatamente o contrário. Deus ele quer ser importunado. Mas por que ele quer ser importunado? Ele quer ser importunado dia e noite. Na verdade, ele quer realmente que a gente se achegue a ele dia e noite. E aquele juiz ele não queria que tirassem o sossego dele. Deus ele diz assim: não descanseis e nem me deis descanso. Deus ele não quer sossegar, ele não quer descansar, ele quer ser importunado o tempo todo. Em Isaías 40 ele diz que não, deixa bem claro que ele é Deus. Não sabem vocês que o Deus eterno, o Santo de Israel, não se cansa, nem se fadiga? Ele é Deus, ele não se cansa, mas ele quer que a gente vá até ele dia e noite. Já pensou se ele nos desse tudo que a gente precisa? Irmãos, se ele te entregasse tudo que você precisa, tudo que você vem pedindo para ele, todos esses dias você vem apresentando a Deus em oração, qual seria a tua motivação para orar? Mas nós temos as nossas necessidades
estamos sempre ali, todos os dias nós estamos orando, e alguns aqui têm realmente aquele hábito de orar várias vezes ao dia, e alguns ainda oram pelo caminho, oram no trabalho, ainda oram ali, né, fazendo alguma coisa ocupada, mas estão sempre orando, conversando com Deus, colocando diante de Deus as suas necessidades, as suas petições, e ele quer isso. Por que ele quer isso? O maior benefício dessas orações, das nossas petições, da gente estar sempre ali diante de Deus, apresentando as nossas necessidades, o maior benefício é que Ele quer essa relação, se relacionar conosco, e através da oração é como nós nos relacionamos com Deus. Então isso é muito importante. Vou pegar algumas dicas aqui, né? Deixa bem claro que ele só atendeu ela preocupado com seus interesses, seus próprios interesses. E ele diz assim, uma coisa também interessante aqui no 18, no quadro, ele por algum tempo não quis atender. A gente encontra em alguns versículos a palavra tempo, tá? Por algum tempo, deixou aquela mulher pedindo durante um tempo, não quis, mas ele acabou atendendo. Versículo 5, olha só: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me incomodar, me molestar, me importunar. E no 6, então disse o Senhor, olha o que Jesus diz: considerai no que diz este juiz. Jesus diz assim: prestem atenção no que diz este juiz. Iníquo. Ou seja, há um contraste aqui entre o juiz iníquo e o juiz de toda a terra, que é o Deus poderoso e misericordioso. Há um contraste aqui. No 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa pergunta é retórica. Parece demorado, irmãos? Parece? Quando nós queremos algo de Deus, quando nós buscamos uma bênção de Deus, quando o nosso coração deseja algo com muita vontade, a necessidade, parece demorado? Para alguns parece demorado. Para alguns, como no caso de Isaac, 20 anos, Abraão, 25, por aí vai. E algumas pessoas, ela precisa tanto de algo que só de imaginar que aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja, de repente possa demorar 365 dias, o coração dela já fica triste, né? Só de imaginar que aquilo que você almeja, que aquilo que você tanto deseja, eu sei que nem todos estão entendendo essa parte que eu estou falando, mas vou repetir. Quando nós estamos precisando, desejando muito algo, só de passar pela tua cabeça que aquilo pode demorar 365 dias, o coração ele já fica um pouco triste, né? Já esfria. E muitas pessoas, por essa razão, não estão mais na presença de Deus, porque parecia demorado, porque ela começou a orar, pedindo a transformação do marido, pedindo a conversão da esposa, pedindo a restauração da família, pedindo uma cura, pedindo um emprego. Ela começou a orar e parecia demorado, e ela desistiu. Quando para a gente é demorado, a gente sabe que se uma pessoa espera uma bênção de Deus, deixa eu usar o exemplo novamente de Isaac. Se ela espera uma bênção de Deus, que o sonho de Isaac era ter um filho, por 20 anos, para Isaac, para mim, para você, 20 anos é muito tempo. Mas a Bíblia diz que para Deus, 1000 anos é como 2 dias. Então, se 20 anos para Isaac, para Deus foi uma hora. Para Deus não existe essa de tempo. Uma coisa interessante e até legal é que a gente escuta muitos crentes falando, né, que se está demorando é porque Deus está caprichando. Eu não julgo, não, eu não condeno, irmãos. Existem realmente algumas formas de falar que traz um certo refrigério, um certo
uma esperança para o coração, e não teve tantas pessoas, irmãos, que se animaram com essa palavra. Não condeno não, mas certo não está, não existe isso de Deus estar caprichando. Nosso Deus é tão grande, é tão poderoso, que Ele não está caprichando em nada, Ele não está fazendo nada, Ele não está preparando nada. Ele dá, mas Ele dá quando nós estamos prontos. Ele não prepara nada, somos nós que estamos em preparo, é o nosso caráter, é a nossa personalidade, somos nós que estamos sendo preparados. Deus não precisa preparar nada, Ele só entrega, Ele só dá. Volto a dizer, não condeno não, tá? Teve muita gente que teve a sua fé renovada porque já ouviu, não, está demorando, é porque Deus está caprichando, tá? Tem gente que é muito radical, isso daí não, deixa, tem gente que está sendo confortada com essas palavras. Então, a gente parece demorado, mas Deus sabe dos seus motivos pelo qual está demorando, e para a gente está demorando a acontecer. Porém, enquanto demora a acontecer, nós estamos nos achegando a Deus dia e noite, mantendo um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento estamos amadurecendo, estamos ganhando confiança, estamos aprendendo a confiar nele, possivelmente também a descansar. Amém? Vou pegar mais aqui, né? Deixa eu voltar os pontos principais, né? A necessidade de perseverança, que Jesus ele quer destacar aqui, a necessidade de perseverança, é preciso perseverar. Nós precisamos, eu tenho as minhas necessidades, você tem as suas, todo mundo tem suas necessidades, nós temos. Então há uma necessidade bem clara aqui. Jesus ele ressalta a necessidade de perseverar, né? Vamos sublinhar aqui os principais ensinamentos aqui, dá para aprender muito, mas principalmente a necessidade de perseverar, de continuar na mesmice, lutando, insistindo, assim como aquela mulher insistiu com o juiz iníquo. A nossa necessidade de insistir com o juiz bom, com o juiz perfeito, com o nosso Deus, com o nosso Pai. E para a gente também ignorar, ou seja, não levar em conta o tempo. Parece demorado, mas não está focado no tempo, se é um mês, o importante é que Jesus ele faz uma pergunta, né? Por acaso não fará Deus? Se o juiz atendeu, Deus não atenderá? Ainda que seja longa a espera, ele diz assim, ainda que pareça longo, pareça distante, pareça demorado, por mais que pareça demorado para mim, por mais que pareça demorado para você, mas ele pergunta, será que Deus ele não vai fazer? Deixa eu pegar mais uma vez, vou ler de novo aqui. No 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, que se achegam a Ele dia e noite. E ele diz assim, Deus não fará, mas Ele responde, né, no 8, ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Dá uma pausa aqui. Esse depressa, para a gente pode ser demorado. 365 dias pode ser demorado, para a gente pode ser demorado, mas Jesus ele declara que depressa. Irmãos, é o seguinte, e ele diz assim, olha, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O juiz era iníquo, o juiz era perverso, e para a gente poder entender uma coisa, olha, no 17, Jesus ele estava falando sobre os sofrimentos que os cristãos iriam sofrer até a vinda de Jesus, tá? Esse daqui é o cenário em que Jesus ele conta essa parábola. Ele estava conversando sobre todo o sofrimento que iria acontecer com os cristãos até que Jesus voltasse. E essa questão de Jesus voltar parece demorado, já são 2000 anos. Tem gente que não acredita mais. Qual a nossa necessidade?
Nós precisamos de muitas coisas. Eu quero falar para você que Jesus ele fala em Lucas capítulo 6, ele diz assim, que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com coisa alguma, e ele diz que Deus que cuida dos passarinhos, cuida também da gente, e diz assim, ele proverá, é assim que está escrito, proverá, no versículo 28, 6, 28, proverá para vocês todas as coisas. Vamos lá rapidinho, deixa eu continuar. Lucas 12. Volta, tá? Volta só um pouquinho. Tem todos aqueles versículos que a gente já conhece, né? Inclusive tem um título, Ansiosos, Solicitude pela Vida, para a gente não andar preocupado, porque a gente não pode acrescentar coisas mínimas, né? E aí ele diz assim, deixa eu pegar com você a partir do 23, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, e os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Eu acho que isso daqui fica muito claro para nós, né, irmão? Deus está cuidando dos passarinhos e diz que nós temos valor, mais valor do que os corvos, do que os passarinhos. Diz assim, no 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? 26, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Que outras são essas, irmão? Ele está falando que a gente não pode fazer as coisas mínimas, porque a gente anda ansioso pelas outras coisas, é o amanhã, né? Eu não sei o que Jesus está falando no teu coração nesse momento, em relação àquilo que o teu coração deseja. E ele diz assim, se ele tem o cuidado com as coisas mínimas, e diz assim, no 26, se portanto nada podeis fazer contra as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Não sei que outras coisas é essa que Jesus está se referindo quando ele fala no teu coração. Na minha ele diz uma coisa, no teu coração ele fala outra, porque as nossas necessidades são diferentes uma das outras. E no 27, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E no 28 diz assim, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens, e ele adverte de pequena fé. E a gente vê que lá no 18 ele fala novamente de fé. Homens de pequena fé, é a dúvida, é a incerteza, é a preocupação, é como é que vai ser amanhã, é se vai acontecer, é se eu vou conseguir, é se vai dar certo. E ele alerta, na verdade ele repreende, chamando essas pessoas de pequena fé. Homens de pequena fé, que fica na dúvida, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Homens de pequena fé. E no 29, ele diz assim, irmãos, olha só, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações, ou seja, preocupações. As inquietações, não a insônia, a falta de apetite, e aí no 30, não, tá certo, a gente não lê mais não, mas é muito legal que na linguagem simplificada e na linguagem de hoje, ele simplifica dizendo, Deus dará a vocês todas as coisas, Vamos voltar para lá, no 18, para finalizar. E aí,
as nossas necessidades, irmãos. A gente tem que crer. Porque aqui está dizendo o seguinte: se o juiz que é iníquo, o juiz que é desprezível, se o juiz que não se importa nem com Deus nem com os homens, foi capaz de atender aquela mulher por interesses próprios, quanto mais Deus, que é o justo juiz, nos atenderá por amor. Por amor. Enquanto isso, nós estamos nos relacionando com Ele. Agora, eles assim, volta a dizer, ele está se referindo a Jesus. A gente abrange todas as coisas, porque como diz a palavra de Deus, né? E aquele que deu a Jesus para morrer por nós, não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Todas as coisas. Nós somos amados por Deus, e Ele cuida da nossa vida, e Ele é o provedor da nossa vida, e Ele já cuidou do amanhã, Ele já preparou o amanhã. Nós não precisamos nos preocupar. Agora, quando Ele fala, por acaso, quando o Filho do Homem achará fé na terra, tem muita gente esmorecendo. Ele está falando sobre os sofrimentos em que as pessoas iriam passar até Jesus voltar. E quando o Filho do Homem achará fé na terra, vai nos encontrar, irmãos, ainda aos pés de Jesus, nos apresentando, nos achegando a Ele, dia e noite. Vai achar o nosso coração cheio de fé, buscando a Deus, colocando diante de Deus as nossas necessidades. Ele vai nos encontrar ali em oração, e principalmente com o nosso coração cheio de esperança, de expectativa. Quando o Filho do Homem chegar, Ele vai nos achar de pé na presença de Deus, com o nosso coração cheio de fé. Essa tem que ser a realidade. Nós precisamos lutar, buscar por todas as coisas, mas nunca desistir, nunca desanimar. A nossa vida com Deus é uma vida de oração, crendo que tudo que a gente vai precisando, todas as nossas necessidades, Deus, Ele vai sendo provedor, e assim, quando Jesus voltar, vai nos encontrar orando, buscando, intercedendo, mas na presença de Deus, nos achegando a Ele dia e noite. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar? Se coloque de pé. Amém. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Pai, e nós cremos em Ti, e nós acreditamos no Senhor. E o nosso coração, nesse momento de oração,